O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudo para a Escola Bíblica Dominical, para as classes de jovens e adultos, em um domingo do quarto trimestre do ano de 2017. O título da nossa lição de hoje, à parte de outras sequências de estudo e de outros temas, uma lição única para o dia de hoje, é a batalha para salvar nossas famílias. O texto áureo, baseado numa palavra de Neemias, capítulo 4, verso 14, diz: pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Tomando ainda como início de assunto, além deste verso que é a parte B do texto, nós temos como leitura bíblica Neemias capítulo 4, verso 9 até o verso 20, que passo a ler neste momento. Verso 9 é o início. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra,
e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aí está a palavra inicial. Observe que o nosso título é A Batalha para Salvar Nossas Famílias. E tomou-se este texto de Neemias, que foi um empreendimento grande de Neemias e do povo, e por suas famílias, cada um tomando cuidado da sua família e aquilo que estava, ou trecho do muro que estava perto de suas casas. E com isso, como que numa comparação de uma forma figurada, tomou-se este exemplo para que nós tenhamos este cuidado, cada um fazendo o que tem que fazer. E assim todas as famílias trabalhando, vamos estar como sendo uma cidade protegida, cada um de nós cuidando da sua família ou das brechas em redor, perto de suas casas, famílias, para que juntos estejamos lutando na obra de Deus contra aquilo que está vindo e já existe e já está estabelecido contra as nossas famílias. Foi com esforço de Neemias e cada um chefe de família em torno do muro que fecharam a cidade de Jerusalém contra os seus inimigos. Ganharam proteção, tiveram alívio e as suas famílias podendo viver agora com segurança. E isso era dia e noite. Tragamos isso para o sentido espiritual das nossas famílias, um esforço mesmo de cada um para que tenhamos famílias saudáveis no seio da igreja e seja como todo o muro, fechando-se e protegendo todos que aqui habitam. Muito bem, essa é a nossa colocação inicial e nós queremos estar continuando no material de classe nosso, iniciando o nosso texto e apresentando aos professores que aqui agora se reúnem. Assim podemos acompanhar. Dentro do material de classe temos: testemunhamos boquiabertos neste ano uma série de sucessivos ataques à família, segundo o modelo bíblico e tradicional, composta de um homem, uma mulher e sua prole. Nas escolas, jovens e adolescentes são convidados e incentivados todos os dias por professores a descobrirem o maravilhoso mundo da imoralidade pura e sem consequências, palavras entre aspas. Muitas universidades se preocupam mais em cravar conceitos sociológicos e políticos em seus alunos do que as próprias especialidades de cada curso. Nossas crianças são levadas aos museus de arte para apreciar diversas obras contendo todo tipo de imagens e cenas de sexo, bem como exposições artísticas contendo pessoas literalmente nuas. O homossexualismo e a imoralidade sexual nunca foram tão explorados nas novelas e nas músicas. Os meninos são ensinados a serem meninas e as meninas a serem meninos. As mulheres são doutrinadas nas ideias de que o casamento é coisa de mulher fraca, ser independente é o paraíso
e que são donas do seu próprio corpo, é martelado diariamente em nossas cabeças que os bandidos e marginais são os caras legais, ao passo que os pais de família, trabalhadores e servos de Deus são os caretas. Façamos uma pausa na nossa leitura. Bom, o que podemos perceber é uma inversão de valores, é uma total inversão, coisa esquisita. Se houvesse uma ordem de desordem em todo mundo, sempre lutando contra os princípios bíblicos mais naturais, casamento, Deus os fez macho e fêmea e querem mudar isso. Se não fosse só mudar, nós lemos no texto, não sei por que isso, ensinar o menino a ser menino e falar para a menina ser menino. Uai, deixa o menino menino e deixa a menina menina. Não, querem inverter as coisas. Está esquisito, é uma coisa medíocre. É como dissesse para a luz ser trevas e as trevas ser luz. Mas deixa ali a treva que já existe e a luz que é. Mas eles querem simplesmente bagunçar tudo, mudar tudo, numa desordem total. Mas ainda no texto observemos, sabemos que por trás de todos esses ataques à família está o interesse de determinados grupos políticos ou ideológicos, os quais têm um projeto bem definido de imoralização da sociedade. Entretanto, por trás dos interesses desses grupos está a atuação do maior adversário do homem e da família, e que é Satanás. Mas enquanto a sociedade rapidamente se afasta dos valores tradicionais, a igreja, como coluna e firmeza da verdade, é o último baluarte da família. Somente nós, servos de Jesus Cristo e filhos de Deus, ou do Deus que criou maravilhosa instituição familiar, temos condições de vencer essa terrível batalha com as armas e estratégias que o próprio Deus nos preparou. Então atentem para isso. As coisas estão num envolvimento, vamos dizer assim, em todo o mundo. Grupos bem organizados, bem disciplinados, na verdade, conduzidos por Satanás, estão querendo mudar tudo, ao contrário daquilo que é natural e que Deus fez. Precisamos lembrar que é uma luta espiritual, vamos estar vendo daqui a pouco, mas envolve, segundo Apocalipse capítulo 13, os governos do mundo, envolve as instituições ligadas ao governo, principalmente as religiões que não estão cumprindo o seu compromisso de serem profetas da parte de Deus, pelo que na Bíblia, Apocalipse, são chamados os falsos profetas. Aí entendam em que os governos se envolvem, outras instituições religiosas, até instituições religiosas, repito, e outras instituições mais, fazendo esse grupo forte de governos, instituições, contra os princípios de Deus. Mas é o fim do tempo, quando a palavra diz que tudo se levantaria contra Deus. Apocalipse fala bem claro sobre isso, do ajuntamento de todas essas forças contra o Cordeiro de Deus, ou contra a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 16, está bem claro isso. Ressalto e relembro que em Apocalipse 16 está mostrado que os limites estão rompidos. Se havia separação, se havia um muro, e que no caso da fronteira norte do povo de Israel, como figura, estou falando espiritualmente, o rio Eufrates secou-se, ou seja, se tinha uma barreira, um limite, agora já não há barreira nem obstáculo
para que alguém transponha esses limites. Em vez do povo de Deus avançar para o norte, conquistar a terra, o que na Bíblia está previsto, que o povo do norte é que invade com seus exércitos a área, o território que era para ser só do povo de Deus. Então note que é o cumprimento da palavra. Mas o que temos que fazer? Deixar? Não. É nós lutarmos pela nossa família. Eu pela minha, cada irmão e irmã pelas suas famílias, e assim nós pelo menos seremos salvos no meio desse terror que está previsto, que já está presente na face deste mundo. E aqueles mais que nós pudermos arrebatar do fogo salvando-os, também serão almas que estarão sendo escapes de uma destruição prevista para o tempo do fim. Muito bem, colocando mais um ponto, como que um primeiro tópico, vamos considerar a natureza da batalha. Pelas nossas palavras, já temos considerado a batalha espiritual, não é a questão carnal. Mas consideremos no texto. Embora nossos representantes evangélicos tenham esbravejado no Congresso e no Senado o ano todo, e as igrejas tenham saído às ruas para protestar contra o governo ou suas decisões nesta área, sabemos que a nossa verdadeira luta não é travada no âmbito social e político, mas sim na esfera espiritual. Escrevendo aos Efésios, logo após tratar dos relacionamentos familiares, segundo a vontade e o padrão divinos, particularmente entre marido e esposa e entre pais e filhos, Paulo explica que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste mundo e hostes espirituais da maldade, e que devemos estar preparados e fortalecidos em espírito para vencer esta batalha nos lugares celestiais. Agora, fazendo uma pausa no texto, abrindo as escrituras em Efésios capítulo 5, podemos destacar isso no texto bíblico. Observe que Paulo, falando à igreja em Éfeso, vem com muitas orientações desde os capítulos anteriores. E no capítulo 5, depois de algumas colocações, verso 22, ele vai falar: vós mulheres, o texto está aberto, o conhecemos, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Depois, mais ainda no verso 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Mais à frente ainda, quando a palavra diz no verso 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E ainda, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Observem a colocação de Paulo sobre a família, marido, mulher, depois filhos, o relacionamento entre eles todos. Mas neste texto, e texto da nossa lição,
e texto, aqui mesmo, em Efésios, passando agora no capítulo 6, mais adiante, ele vai dizer, no demais, verso 10: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E continua toda a orientação das Sagradas Escrituras que Paulo colocou, e que observem, mais do que necessário estamos publicando isso, batendo nestas informações como orientação e proteção, defesa das nossas famílias. Muito bem, voltando ao texto, num parágrafo segundo, num primeiro tópico chamado a natureza da batalha, posso ainda estar lendo. No que respeita ao nosso tema, a orientação de Paulo vale não apenas para a nossa vida cristã individual, mas também para os relacionamentos familiares em que estejamos envolvidos. Os pais não devem cuidar apenas de suas próprias almas, mas também respondem pelos seus filhos. Lembremos de casos narrados pelas Escrituras, como os de Acã e Eli, em que a ruína de famílias inteiras se deveu à rebeldia ou negligência dos pais. Aí observe bem o agravamento e a responsabilização dos pais, quantos às suas próprias famílias. Os exemplos negativos: Acã, Eli. Em Acã toda a família destruída, em Eli, que terror, não foi só a família que foi destruída, mas também um desastre no meio do povo de Deus, sendo Eli sumo sacerdote, não tendo cuidado com a sua própria família e não destacando primeiramente o zelo pela casa de Deus. E os filhos criados de qualquer jeito, sem respeito às coisas de Deus, o desastre não foi só da família. Mau exemplo na casa de Deus, líderes religiosos sendo maus exemplos, desastre total. Então, obreiros, de modo geral, cuidado por causa disso mesmo. Não se envolve às vezes só a sua família, mas muitos que estão com os olhos voltados, atentos, considerando tal obreiro como líder de uma comunidade. Continuando ainda nesse aspecto, a natureza da batalha, nós temos um terceiro parágrafo em que podemos estar considerando, mas não é complex, projetos de emenda constitucional, leis e processos judiciais que vamos vencer o inimigo e salvar nossas famílias, mas sim com vidas cristãs reais, fortalecidas pela oração fervorosa e bem estruturadas pela pregação bíblica. Enquanto militarmos com armas carnais ou formos tímidos e fracos no uso das armas espirituais que Deus nos confiou, o verdadeiro adversário não será vencido e poucos danos traremos ou causaremos às trevas. Uma família só está realmente segura e protegida contra os ataques de fora quando formada por cristãos verdadeiros, pais e filhos, todos regenerados pela palavra de Deus. Observem bem, nós temos falado e voltamos a falar que existe uma grande diferença entre o tempo de hoje e o tempo do passado. Vou dizer 40, 50 anos atrás, quando se reunia a igreja para cultuar a Deus, nós víamos sempre pai, mãe
e os seus filhos, às vezes numerosos, ocupando um banco, 2 bancos da igreja, mas estavam firmes ali, nos cultos normais, no ensino da palavra, na oração. Com a oração a igreja se enchia, famílias unidas. Vou falar um pouquinho mais, perdoe-me. Até no velório a igreja se reunia por famílias direto, passava a noite, a madrugada toda juntos, orando, consolando os familiares do falecido. Era unida, famílias. Hoje não vemos isto mais. Nós estamos enfraquecidos e divididos em nós mesmos, porque numa mesma casa o que está acontecendo é que o marido pertence ou frequenta uma igreja, a esposa frequenta outra, o filho noutra terceira igreja, perdoe o exagero, a filha numa 4ª igreja, ou então alguém não está nem na igreja, já está no mundo. Dizendo-se religiosos, estão divididos, porque as próprias instituições religiosas se combatem, meu Deus, ou então se disputam entre si mesmo, não tendo dó da família, prefere arrancar membros da família do que liberá-los, aconselhá-los a estar junto, tornar Deus numa mesma instituição que clama o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, começando dessas lideranças de igreja, nós vemos que querem membros de qualquer jeito e não se preocupam com a formação, integridade e união da família. Então, assim, nós não estamos como no tempo de Neemias, porque todos se dividindo, se separando, enquanto que a palavra base e modelo para nós nesta luta é todas as famílias unidas no combate comum contra os inimigos de fora e fechando brechas que possam existir. Assim, vamos para um segundo tópico. Nesta lição extra que estamos dando o título A Batalha para Salvar Nossas Famílias, um assunto que pode levar um trimestre inteiro, detalhe por detalhe, sendo esmiuçado nas Sagradas Escrituras com exemplos de vida. Nós estamos fazendo um resumo. Assim, nesse tópico 2, estratégias para a batalha para salvar nossas famílias, no material de classe destaca um primeiro parágrafo quando diz: nossa geração de cristãos nos últimos anos abandonou quase que totalmente o culto em família no lar. Nossas escolas dominicais e cultos de doutrina estão em declínio, onde poucas ovelhas são frequentadoras assíduas. Deixamos nossos filhos nas mãos de heróis fictícios e enchemos suas mãos de celulares e tablets com internet sem nenhuma restrição. Jesus não é mais herói dos nossos filhos. Agora são os heróis da mídia, da televisão, dos desenhos animados e dos jogos também. Meu Deus. Continua a palavra. Agora começamos a colher os frutos de nosso descontrole, e os resultados podem ser vistos no número de filhos desviados, crianças rebeldes, adolescentes e jovens que, quando vão à igreja, frequentam só de corpo presente, tendo o coração longe de Deus e não apresentando nenhum vigor espiritual. Nossos filhos, nossos jovens, são fracos nas Escrituras e a cada dia são engolidos pelo mundo, não tendo capacidade alguma para testemunhar de Cristo nas escolas. Na verdade, eles têm vergonha de se posicionar como cristãos no colégio, na rua, em casa e diante de seus amigos. Observe este fato, que é
uma realidade. Agora podemos entender e ver o desastre consequente quando, se antes tudo era com zelo nas famílias, nas casas não se ouvia programas de rádio do mundo, ou nenhum programa, ou quando antes televisão não tinha entrada nos lares dos crentes, que tempo passado, era zelo para que o mundo não entrasse dentro de casa. Agora em casa não temos mais rádio só, nem televisão só, acumula-se tanta coisa que é um mundo dentro de casa. E vamos dizer o quê? Que temos uma família? Não sei. Temos uma família? Aí é o modelo que vemos normalmente, que se ajuntem todos numa sala, que se ajuntem todos ao torno de uma mesa em que as iguarias estão ali colocadas. Cada um no seu ladinho, cada um batendo as suas teclas, longe do que é o visível. Uma família reunida ali. Estão onde? Cada um no lugar. Agora imagine que estão vendo ligados à internet. Se os pais não têm controle, esses filhos vão estar cada vez mais distantes daquilo que se chama família. Não entendem o que é irmão, irmã, pai, mãe, o conjunto familiar. Estão alienados, fora de tudo, no espaço virtual, fictício, imaginário. É um problema. Agora, pais, observem: se antes havia um prazer, uma alegria dos pais poder conduzir seus filhos à escola, onde iam aprender português, matemática, iam aprender alguma coisa assim desse sentido, hoje coloca na escola, você não sabe o que vão ensinar para ele. Aliás, às vezes a gente já sabe. Vai ensinar aquilo que não tem nada a ver. E para criança pequena, que nem sabe bem as coisas, já estão lá batendo em cima, com princípios contrários à verdade da natureza e à verdade de Deus. Portanto, vamos entender, as coisas estão sérias. Nós estamos numa Jerusalém do tempo de Neemias, tudo destruído, casas destruídas, muro abaixo. É muita coisa para construir. O pó é muito, entulho demais, para a gente tirar para fora e resguardar a nossa família, o nosso ambiente de comunidade evangélica e parentesco e tudo mais. Continuando ainda no material de classe, no outro parágrafo seguinte, atenção para isto: não existe cura instantânea, nem remédio milagroso para este diagnóstico. Pelo contrário, o tratamento exige muito tempo e grande esforço. No passado, Neemias se viu em situação parecida, de ameaças e perigos iminentes para o povo de Deus. Valorizando a colaboração das famílias, ele elaborou uma estratégia cujos pontos principais ainda hoje nos dão grande luz sobre como podemos tanto reerguer e salvar nossas famílias da ruína total, como defendê-las e conservá-las debaixo do favor e proteção de Deus. Precisamos estar no mesmo propósito, todos. Perdoe, eu preciso de vez em quando falar de uma forma mais clara. Cada pai, cada mãe precisa estar atentos o que os seus filhos estão vendo em televisão e outros lugares, onde estão indo, quais são suas companhias. Não seja liberal no sentido de largados, deixarem seus filhos largados.
A liberalidade é cilada. Precisamos estar protegendo, não estão prontos para o mundo mau que está em torno deles. Por outro lado, perdoe dizer assim, perdoe-me, mas vamos falar mais claro. Cada pai, mãe, esteja atento às vestimentas das filhas, aos princípios que norteiam o desejos e os planos, vamos dizer assim, de seus filhos. Muitas vezes eles estão desrespeitando outras moças da igreja, e às vezes a gente acha que é vantagem, porque menino, moço, pode, não, ele tem que aprender o respeito para com as filhas dos outros também. E as filhas, sendo tomado cuidado no seu vestimento, no seu comportamento, estão evitando outros males mais, de um lado e de outro. Perdoe-me dizer, maridos, atento para suas esposas. Às vezes o espelho não mostra direitinho como é que estão as coisas, ele tem que ter o olho clínico, preocupado, vigilante. A esposa pode estar inocente, achando que está tudo bem, e às vezes não está muito bem, não. Há transparência, há marcas, há vestidos, roupas diversas, um tanto quanto, vamos dizer assim, muito justas, curtas, ou outras coisas mais que já entenderam o que eu quero dizer, mas é um colaborando com o outro, e assim a sua casa estará sendo protegida, e estamos forçando para que outras famílias também não sejam envolvidas no mesmo mal. No mesmo mal. Vou só colocar como exemplo, irmãos. É só para dizer que eu não estou falando assim por falar. Quando meus filhos iam crescendo, eu coloquei umas norminhas para eles lá. Minhas, as suas é contigo. Mas vamos ver, precisamos ter um cuidado. Eu já falei para os meus filhos, os homens, não me inventem de namorar sem vocês terem uma profissão. Se você não estiver trabalhando e o salário do mês, não me invente de namorar. Não vai sustentar a filha do meu irmão lá na igreja com salário mínimo ou salário nenhum. Negativo. Quem tem que cuidar da sua família é você. Então você primeiro trata de estudar e ter o seu emprego. Depois você vai tratar de namorar. Mas estou apaixonado por ela. Vai lá, confessa para ela, estou apaixonado por você. Meu pai não deixa namorar. Espera aí 3, 4, 5 anos e eu caso contigo. Se ela for fiel, te amar também, ela vai segurar as pontas. Agora depois fica um namorico cedo, não se estudam, não tem profissão direito, depois vem uma família mal estruturada. Perdoe, vou falar mais grave, porque nós estamos falando perigos. E às vezes o casamento tem que ser rápido demais, porque precisa casar rápido. Aí tem alguma coisa errada, muito errada. Para as meninas eu já dizia, não me invente de namorar cedo, só vai namorar se nós concordarmos, e não vai trazer o fulano candidato, não. Conversa conosco, com quem você está por quem você está interessada, ou quem está interessado em você, a gente vai fazer análise, se convém ou se não convém. Então nada de namoro, e já sabe, só pode namorar com alguém que seja da igreja, que a gente concorde e que já tenha a vida formada, senão não vamos entregar para qualquer um aí a nossa filha, de jeito nenhum. Então são cuidados pequenos. E hoje eu vejo pessoa nem sabe se vestir, não tem um tostão no bolso e já fica arrastando filha dos outros por aí. Os pais consentem. Eu fico assim abismado, tanto de um lado como de outro. O pai da menina e o pai do menino. Precisamos levar isso a sério. São as vidas dos nossos filhos, ou dos filhos e filhas dos nossos irmãos. São cuidados que a gente precisa ter, e muita outra coisa precisa ser falado. Nós vamos restringir por enquanto, são uns pontos para serem colocados, e os irmãos e irmãs, como professores, professoras, vão poder falar partes de suas experiências também. Mas vamos continuar no nosso tópico 2, mais um parágrafo. A primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus.
Nós estamos tratando da estratégia nesta batalha para salvar nossas famílias. Foi orar a Deus. Precisamos urgentemente de um retorno à oração. Oração diária e por longas horas. Oração em jejum para confissão dos pecados cometidos, pois precisamos de força diante do imenso desafio que temos à frente, além dos muitos inimigos e perigos que espreitam para anular nossos esforços. Oração demorada. Perdoe dizer desta forma, é orar e orar sempre, e no sentido geral, como um clamor verdadeiro, real, preocupação sincera diante de Deus. Joel já fala de rasgar o coração diante de Deus pela calamidade que está à frente e que vai assolar nossas famílias, com certeza, porque tudo virá como um fogo consumidor, destruindo sem cuidado os nossos familiares. Não vai escolher, é tudo está debaixo de provação, tentação terrível. Agora observe, destaco um ponto, o Salmo 127. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, é em vão o nosso trabalho. Salmo 127. Precisamos temer a Deus, entender que Ele pode, precisamos dele. Então a necessidade de oração, de clamor, súplica, gemido, pranto, rasgando o coração diante de Deus pelas nossas famílias. É verdade. Outro ponto que eu quero destacar: não julgar o problema para os filhos. Às vezes o problema está em nós, então nós temos que confessar pecados. Perdoe dizer assim, vamos tomar o exemplo de Neemias, exemplo de Daniel, oh meu Deus, Esdras também. Parece que são pessoas santas, puras, devia estar colocado a meio espaço entre terra e céu. Mas quando eles vão orar, eles não têm essa vergonha de dizer: Senhor, perdoe os nossos pecados, nós pecamos contra Ti. Se eles têm pecado, será perdoado. Se eles não têm pecado, pelo menos eles clamam como uma parte do corpo, que é o povo de Deus. É como o órgão trabalhando para curar o outro. Esse órgão está bom, está trabalhando firmemente para curar o outro. Então não vão ter vergonha, vão analisar nossas próprias vidas. Às vezes nós fraquejamos, deixamos entrar em casa isso ou aquilo, fraquejamos, deixamos em um namoro que já sabemos que não está conveniente, não é certo. Às vezes palavras nossas, descuidos nossos de pais, os filhos captaram e já entraram nesta brecha, o mal assolou por ali, e agora precisamos retornar e nós mesmos sermos sarados, para depois termos moral, autoridade, dizer ao filho: se falei aquilo, se você ouviu isso ou presenciou aquilo outro, mas a verdade é essa. Pronto. Pode parecer necessário, ou é necessário cuidar primeiro de nós mesmos. Nós mesmos. Vou falar uma coisa aqui bem íntima, irmãos, mas eu lembro de coisas de pequeno que eu vi em parentes meu. Aquilo me impactou. Que idade eu tinha? Nem sei que idade eu tinha. Mas uma cena que eu vi em parentes meus que ficou na minha mente. Desde criança até hoje, não esqueço. Não é coisa boa não, coisa ruim. Aquilo me impactou. E será que nossos filhos não estão impactados por alguma coisa? Vou falar mais claro. Às vezes uma liberdade excessiva entre pai e mãe, esquecendo que filhos estão presentes. Uma conversa imprópria, e filhos estão presentes. Não vou avançar mais, para aí. Precisamos de ser curados também. Continuando,
Mais um parágrafo no tópico 2, estratégias além da oração. Faz-se necessário voltar à leitura e estudo da Bíblia. Precisamos lê-la por longas horas. As Escrituras Sagradas não podem ser consideradas somente como um livro de leis e regras para ficar em cima da estante ou fechada sobre a mesa. Precisamos considerá-la novamente como o pão da vida para as nossas almas, pão diário para as nossas almas, e como a força motriz de nossas vidas. É necessário consumirmos diariamente a palavra de Deus como verdadeiro alimento e indagar zelosamente pela vontade de Deus ali revelada para nossas vidas. Além da leitura e estudo particular, é imprescindível a frequência assídua às reuniões onde a palavra tenha prioridade e primazia de tempo para ser ensinada e exposta, e todo o conselho de Deus seja fielmente anunciado, como nos cultos de doutrina e nas escolas bíblicas. Atenção para isso. E já tenho dito em outras oportunidades, repito, para estar junto neste bloco, nesse estudo nosso. Muitos pais esforçados demais, muito esforçados para trabalhar, ter recursos para vestirem bem seus filhos, para levar seus filhos a escolas talvez melhores, um dia da semana, não toda a semana, e às vezes acha até tempo para levar na academia, no clube para aprender a nadar, ou aprender mais alguma coisa, mas chega domingo de manhã, escola dominical, domingo de manhã, escola dominical, agora ele cansou, ou então fica com dó dos filhos que estão cansados. Para que eles tenham algo do mundo, esforça a semana toda, 6 dias, mas no dia de levar para casa o Senhor para ver a palavra, é o dia de descanso dele na cama. Estamos sendo negligentes. Precisamos cuidar primeiramente do que é espiritual, da alma dos nossos filhos, e o resto Deus vai abençoar. Buscar primeiro o reino de Deus para nossos filhos e para nós, e as demais coisas serão acrescentadas. Então isso aí é algo que se vê muito hoje em dia, ainda que alguns pais trazem os filhos à escola dominical, despejam na porta da igreja e vão embora. Parece que eles sabem o caminho, mas não usam para si mesmos. Mas eles com uma mão constrói levando os filhos para a escola bíblica dominical ou para o culto, e com a outra mão destroem, eles mesmos não ficando. É como no passado. Quantos pais diziam para o filho: não faz o que eu faço, obedece o comando, não fume, e fumava, não beba, e bebia, e outras coisas. E que filho que obedecia a isso? Nenhum obedecia. Achava até bonito quando estava adulto fumar também, que meu pai fuma, não sei o que mais fuma, bebe e outras coisas. Perdoe, para a gente ver a gravidade e como nós mesmos às vezes precisamos ser curados, nós pais. Tópico 3, defendendo a família. A segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para ficar atento aos perigos, principalmente nos lugares vulneráveis do muro, onde havia aberturas, as brechas. Deste modo, os inimigos não poderiam entrar enquanto eles ainda não tapassem estes locais. E Neemias lhes deu uma palavra de fé, dizendo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Jesus nos ensinou que devemos orar e também
vigiar. Muitas famílias são destruídas por um momento de deslize, quando o marido ou a mulher não vigiam e também não preservam os filhos, descuidando de detalhes sobre os quais o inimigo, de forma sagaz, tenta influenciar para roubar, matar e destruir o lar. Se você quer defender sua família, precisa aprender a ser mais vigilante para cuidar mais de sua casa. Esta vigilância não é uma perseguição a seus familiares de forma a dominar tudo que acontece em suas vidas, ainda que isso seja necessário no zelo de Deus. Estamos falando de vigilância espiritual. Esteja mais atento às armadilhas do inimigo ou do mundo e coloque tudo em oração, combatendo espiritualmente por eles. Outra vez, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é necessário estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Agora, um detalhe que eu quero colocar também é o Salmo 128. O que diz o Salmo 128? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Ele, pai de família, temendo ao Senhor, aí a sua família será protegida por Deus, abençoada por Deus. Lembre-se disso. Se lá atrás colocamos alguns exemplos negativos, como Acã e Eli, tomemos exemplos positivos, como Noé. Quando ele, no temor de Deus, teve o sucesso de ensinar seus filhos e suas noras de tal forma que foram achados justos ou dignos de serem salvos da destruição por ocasião do dilúvio de águas. Vamos lembrar de Abraão, que no seu temor a Deus, em toda a sua vida de obediência e seguir as coisas de Deus, o próprio Deus chegou a dizer, chamando de amigo: eu sei que ele vai instruir a sua descendência, aos seus filhos. Pronto. Aí tem exemplos bons. E temos o resultado da nação de Israel e nós mesmos, que fomos escapos do dilúvio através da fidelidade de Noé. Continuando um pouco mais, a estratégia de Neemias também incluía uma divisão de tarefas entre as famílias, de modo que metade das pessoas ficavam na defesa, cuidando da proteção, enquanto os demais trabalhavam na reconstrução dos muros. Assim, todos trabalhavam unidos, em dependência uns dos outros. Os filhos precisavam ser ensinados pelos pais sobre como são importantes, amados e preciosos para estes, para que assim possam valorizar e também cooperar com o bem-estar da família, além das suas próprias orações e das tarefas que lhes são confiadas. Defenda a sua família. Aí está, divisão de tarefas. Se eu cuidar bem da minha família, instruindo corretamente, os irmãos também, já temos um reforço. Não é só aquele irmão lá é quadrado, aquele irmão lá é exigente demais, aquele irmão lá está fora da realidade. Não, aí seremos 2, 3, 20, quem sabe, todos, as famílias se unindo e lembrando a oração de uns para com os outros, processo da intercessão. Não só orar pela minha família, vamos orar pela nossa família e a família dos irmãos e outros mais. É uma divisão de tarefas e cada um tampando uma brechinha na sua casa, 2 brechas, 3 brechas, e um dia tudo estará fechado. E assim, irmãos, vamos estar concluindo com a observação final. Diante de tudo o que abordamos nesta aula, concluímos dizendo que precisamos de uma mudança radical
em nosso comportamento e vida cristã. Voltar urgentemente às antigas e eficazes práticas da oração, do jejum, leitura da Bíblia, cultos no lar e na igreja. A família foi criada por Deus, que é o principal defensor do lar. Por isso podemos confiar que nas suas mãos, ou nas mãos do Senhor, estamos seguros. A nossa tarefa é orar, confiar, trabalhar, aconselhar, fazer projetos, buscar o perdão de Deus e esperar que tudo dará certo com a bênção divina. Não deixe sua casa desprotegida. Amém. Proteja sua casa. Ou, dentro da nossa lição, a batalha para salvar nossas famílias. Salvemos nossas famílias. Esta é a lição que temos, irmãos. Essa lição especial para depois repassarmos às classes de jovens e adultos. E foi só um resumo, porque o assunto é muito extenso. Poderíamos colocar tópico por tópico dos perigos. Neemias disse: fomos avisados 10 vezes. Agora eu vou dizer de outra forma: Deus está avisando sempre a igreja, a cada um de nós, dos perigos que estão aí diante de nós, ou daquilo que já possa ter, vamos dizer assim claramente, entrado em nossas famílias e que precisa ser lançado fora. Entulhos, pó demais, que impedem uma ação. Precisamos tirar tudo esse entulho, descobrir as bases do muro e reerguê-lo de novo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos estar encerrando, irmãos, esse período. Observe que não fiz leitura de muitos textos, mas professores podem pegar textos. Palavra de Efésios, capítulo 5, né? Despertar do sono. Precisamos despertar do sono. Se alguém não precisa, então toque mais forte a trombeta, para ajudar outros a despertarem desse sono. E estar atentos. O mal não está lá fora, já pode estar dentro das nossas próprias casas. Então nós precisamos uma batalha muito mais forte e dedicação intensa de recuperar alguma coisa. Não é só fechar muro, é botar para fora alguma coisa. Vamos estar atentos nisso. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.